Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre tipos de reprodução, suas vantagens e suas desvantagens. E hoje nós vamos utilizar o nosso livro didático, e a partir da página 86 nós vamos estar então falando sobre os tipos de reprodução. Então, a reprodução é uma característica dos seres vivos e esse processo pode acontecer por meio de diferentes estratégias. Bom, biologicamente ou cientificamente falando, a reprodução ela tem uma única finalidade, que é a perpetuar a espécie. Então, a reprodução ela serve para quê? Para fazer a perpetuação da espécie, então do indivíduo manter os seus genes de geração em geração. Bom, nós temos basicamente dois tipos de reprodução, né? Nós temos a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada ela é um tipo de reprodução que envolve mais de um indivíduo. Então, há uma troca de material genético entre dois indivíduos para formar um indivíduo novo. Na reprodução assexuada, ela não precisa de outro indivíduo. Então, um ser ele tem a capacidade de gerar outros seres a partir dele. Tá? E aí a gente tem vantagens e a gente tem desvantagens. A reprodução é o processo pelo qual então os seres vivos originam novos indivíduos. Na reprodução assexuada, um único indivíduo origina descendentes geneticamente iguais a eles. Então é como se tivessem vários clones de um mesmo ser na reprodução assexuada. E na reprodução sexuada ocorre a união de duas células sexuais, que na maioria dos casos provém de indivíduos diferentes para a formação de novos indivíduos. E da reprodução assexuada, que tipos de seres que fazem esse tipo de reprodução? Bactérias, protozoários, alguns animais e algumas plantas também fazem esse processo de reprodução assexuada. E aí nós temos basicamente quatro tipos diferentes de reprodução assexuada. Nós temos a divisão binária ou cisparidade, que é quando o indivíduo literalmente ele se divide seu material genético ao meio e depois as duas células surgem com materiais genéticos e aí surgem dois seres. Por exemplo, a gente tem a divisão binária aqui em bactérias, olha só. Eu tenho um ser com material genético, esse material genético ele vai se dividindo, ele se duplica e aí se separa em duas novas células. É um tipo de divisão de reprodução assexuada. Nós temos também reprodução por brotamento, que é igual a gente vê em plantas, né? Que tem uma planta, surge um brotinho, depois aquele brotinho se destaca dali, ou se a gente tirar aquele brotinho e plantar em outro lugar, vai nascer uma outra planta. Aquilo ali é um tipo de reprodução assexuada. Igual a gente tem aqui nesse ser que é chamado de hidra, tá surgindo aqui ó, no cantinho um brotinho, depois ele se solta e vai formar um novo ser. E nós temos também por fragmentação. Alguns animais têm grande capacidade de regeneração. Então, se esse indivíduo ele se dividir em partes, cada parte daquele ser vai formar um outro ser. É no caso da estrela do mar, olha só, se ela for dividida, por exemplo, mais ou menos ao meio, cada parte vai originar outro ser. Então, é um processo de fragmentação. E nós temos ainda a estaquia, que é uma técnica comum de propagação de plantas, na qual novos indivíduos são formados, em geral, a partir de pedaços do caule. Tá? Geralmente, isso aqui ocorre com plantas. Tira-se um pedaço do caule, aquele caule se coloca no solo, ou na água, ele começa a ter raízes e depois você planta. Então, a reprodução assexuada, ela tem, então, basicamente quatro tipos. Divisão binária ou cisparidade, que se chama, geralmente ocorre em bactérias. O material genético de uma célula bacteriana se divide, depois se divide em duas células e aí forma dois novos seres. O brotamento, literalmente um brotinho que começa a surgir e dali então se solta, vai se formar um novo ser. A fragmentação, então um indivíduo que se divide em partes por diversos motivos, cada parte pode originar então um novo ser. E a estaquia, que é a formação de um novo ser a partir de um pedaço, como o caule de uma planta. Na reprodução sexuada, a gente tem a união de gametas. Então, as gametas são as células sexuais dos indivíduos. Por exemplo, na reprodução humana, por exemplo, o gameta feminino é chamado de ovócito, se une ao gameta masculino, que é chamado de espermatozoide, formando a primeira célula do novo ser humano, que é chamada de zigoto. A reprodução e a variabilidade genética da população.
Bom, gente, na reprodução assexuada, a gente tem vantagens e a gente tem desvantagens. Quais são as vantagens da reprodução assexuada? Ela tem menor gasto energético do que a reprodução sexuada. Por quê? Não precisa se ir atrás de um parceiro, de ir atrás de outro indivíduo para se gerar descendentes. A reprodução assexuada acontece independentemente de ter outro ser disponível ou não. Ela também gera muitos descendentes. Geralmente, os seres que realizam a reprodução assexuada são seres que geram muitos descendentes de forma muito rápida. Por exemplo, bactérias, né? Elas conseguem infectar um ser muito rápido porque elas se multiplicam muito rápido. Então, a reprodução assexuada, ela tem essas vantagens de ser rápida e de ter pouco gasto energético. Qual que é a desvantagem da reprodução assexuada? Ela gera descendentes todos iguais, um é igual ao outro, como se fossem vários clones. Então, por isso que às vezes quando tem um remédio ou tem alguma situação que venha combater aquele ser ou acabar para matar realmente aquele ser, todos os outros também vão morrer, porque se um é frágil àquele remédio, se um é susceptível àquela ação ambiental, os outros também vão ser, porque eles são todos iguais. Então, todos apresentam as mesmas características. Então, essa é a desvantagem da reprodução assexuada. Como todos os seres são iguais, se tiver alguma situação que vá afetar aquele ser, todos vão sofrer da mesma maneira. Diferente da reprodução sexuada. A desvantagem é que o gasto energético é maior, porque se precisa de um parceiro para fazer a troca de gametas, para fazer a troca de material genético. Em contrapartida, a vantagem da reprodução sexuada é que ela gera variabilidade genética. Então, nenhum ser é igual ao outro. É uma troca de material genético. Então, mesmo que sejam filhos do mesmo pai, da mesma mãe, nenhum irmão é idêntico ao outro, né? Porque eles têm material genético diferente, tá? Então, essa é a vantagem da reprodução sexuada, variabilidade genética. E a desvantagem é o gasto energético, que é maior, tá? Então, esses são os tipos de reprodução que a gente tem. Reprodução assexuada e reprodução sexuada.